Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Jurandir e nós estamos responsáveis em estar compartilhando com os irmãos a lição de número 4, que é Congregação Cristã do Brasil. Queridos, essa seita, como é conhecida, foi fundada em 1910 pelo italiano-americano Los Franciscan. Esse homem chegou ao Brasil em 1910, na cidade de São Paulo, no mês de março. E ali ele começou o seu trabalho quando ele fundou a igreja. E essa igreja, a primeira igreja fundada por ele, o nome era Igreja Pentecostal Italiana. Logo depois passou a ser chamada então de Congregação Cristã do Brasil. E eu gostaria então de ser bem objetivo e partindo já para as práticas desta igreja. E qual seria a resposta bíblica que nós daríamos então a esta igreja, a este povo? Uma das práticas, ou um dos ensinos da Igreja Congregação Cristã do Brasil, é que a igreja não deve ter nenhum pastor além da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para eles, quem deve governar a igreja seriam os anciões. Eles dizem que essa atitude de ter pastor na igreja não é cristã. Mas, amados, lá em Efésios, os irmãos poderão ler, nós não iremos ler aqui em razão do nosso tempo, mas em Efésios 4, 7 a 14, o apóstolo Paulo ele é bem explícito, ele é bem claro com respeito ao trabalho do pastor. O pastor, segundo ele, nesse texto, é um dom de Deus à sua igreja. E nesse mesmo texto ele fala da função do pastor, que ele tem alguns propósitos específicos dentro da igreja de Cristo. Ou seja, quais seriam os propósitos do pastor na vida da igreja? Seria o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço divino, a edificação do corpo de Cristo. Então, há vários textos bíblicos que os irmãos também poderão encontrar na própria lição, onde confirmam essa verdade bíblica de que o pastor foi instituído por Deus, o pastorado. Outra coisa que eles ensinam é que eles são contra o sustento pastoral. Eles dizem que não deve receber, enquanto que a Bíblia é bem clara, e o apóstolo Paulo fala dessa recomendação a respeito do sustento do pastor. Paulo recebeu, por exemplo, salário de determinadas igrejas para servir aos crentes em Corinto. Ele diz, lá em 2 Coríntios 11, 8, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. O apóstolo Paulo também emprega o seu tempo integral à assistência. Ele também fala sobre este fato, que a igreja deve sustentar o pastor, o líder da igreja, lá em 1 Coríntios 9, de 4 a 14. E Timóteo foi advertido por Paulo a não cuidar dos negócios seculares para se sustentar. Então, amados, também há vários textos bíblicos onde prova essa verdade bíblica de que o pastor ele deve ser sustentado pelo trabalho da igreja. Outro fato, outro ensino, é que eles são contra o estudo da Bíblia. Eles dizem, não, o Espírito Santo vai revelar, vai mostrar, e você então não precisa estudar, não precisa meditar na palavra de Deus, não precisa procurar ter esse conhecimento. Mas, queridos, nós encontramos lá em 2 Timóteo 2,15, quando diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E também Salmos 1, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a palavra nos orienta, nos exorta a conhecer, a aprofundar nessa intimidade com Deus, através das Escrituras. E vemos também um outro fato interessante que eles ensinam, que é totalmente contrário ao que as Escrituras nos ensinam, é que eles ensinam que o batismo tem o poder de purificar pecados. E nós sabemos, meus irmãos, que a salvação, ela vem por meio da pessoa de Jesus, que a salvação é um favor de Deus. E nós sabemos também que o batismo em águas é um sinal, é um testemunho público de arrependimento. Então é um testemunho para a sociedade daquilo que Deus fez na sua vida, na transformação que Deus trouxe à sua vida. Uma outra coisa também que eles ensinam é que as mulheres não devem deixar de usar o véu. Amados, nós temos que entender que
Quando Paulo trouxe essa orientação à igreja, foi uma questão cultural, em razão do contexto do que estava acontecendo naquela cidade em relação àquela igreja. As mulheres cristãs, para ser diferenciada das prostitutas, das sacerdotisas aos outros deuses, Paulo orientou então que elas usassem o véu, já que essas mulheres serviam aos seus deuses e tinham essa atitude e raspavam a cabeça, tinham cabelos curtos. Então é uma questão apenas cultural, é uma questão localizada para aquele momento. Não se fez dela um dogma, uma doutrina. Outro fato também interessante é a questão dos ósculos santos nos cultos. Por não entender que também é um costume que até hoje acontece no meio dos orientais, eles praticam este ato de ósculos santos. Para nós, meus irmãos, seria a mesma coisa de nós cumprimentarmos com as nossas mãos, com o aperto de mão, na nossa cultura. Mas eles acabam então trazendo essa cultura e tornando essa cultura uma doutrina, um dogma no meio da sua igreja. E um outro fato também que eu vejo também como mais sério é a questão da ceia do Senhor. Eles têm a mesma atitude, a mesma forma de pensar da igreja católica, porque eles creem na transubstanciação, ou seja, eles creem que o vinho e o pão se transformam literalmente, o vinho em sangue e o pão na carne de Cristo. E nós sabemos que não é essa a realidade, queridos. Por isso que nós cremos na substanciação, ou seja, os elementos da ceia continuam sem alteração, apenas simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, amados, percebemos claramente que, tendo um pouco de conhecimento bíblico, nós percebemos e conseguimos mostrar que as atitudes desta igreja, os seus ensinamentos, estão totalmente contrários àquilo que as Escrituras nos ensinam. Então a minha palavra hoje é que você, em oração, você continue buscando a Deus, o conhecimento bíblico, se preparando para que você não só saiba se defender, mas também possa abençoar outras pessoas, orientar, ensinar outros, para que não caiam no laço do inimigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.